Olá a todos, tudo bem? Eu sou Girlândia Brasil, sou nutricionista materna infantil e doutora em ciências fisiológicas. E hoje eu vou explicar para vocês, na verdade eu quero desmistificar com vocês, uma das mentiras que eu recebo de dúvidas no meu direct no Instagram. Então vamos lá, a pergunta e a dúvida de hoje é sobre consumir água com sal. E minha gente, essa é uma das maiores mentiras que eu tenho ouvido nos últimos tempos. Bom, a fisiologia ela já vem explicando há séculos qual que é o papel do sódio na pressão arterial. E qual que é o consenso entre os fisiologistas? É que o consumo de sódio em excesso leva ao aumento de pressão arterial. E aí, para vocês conseguirem entender isso, eu vou tentar simplificar, é o seguinte, ó, a pressão arterial, ela é mantida no organismo em valores bem controlados. Por quê? O aumento ou a redução dessa pressão arterial levam a problemas. E aí, para que a gente mantenha esse valor de pressão, que nada mais é do que a força, digamos assim, que o sangue exerce nos vasos ao longo do corpo, dentro desse valor normal, a gente depende de dois parâmetros principais. O primeiro é o débito cardíaco, que leva em consideração o volume de sangue que o coração ele ejeta e a força com que esse coração precisa exercer para mandar esse sangue para fora, ou seja, para as veias. Então, o coração ele é um órgão oco, tá? Então, o sangue ele vai chegar pelas veias, vai passar dentro de algumas dessas câmaras, né? Nesses buracos, digamos assim, dentro desses orifícios no coração, vai para o pulmão para ser oxigenado e retorna. Quando ele retorna, átrio, ventrículo. O ventrículo esquerdo ele é responsável por mandar esse sangue para todo o corpo. E ele precisa exercer uma força nesse volume de sangue que tem ali para jogar esse sangue para fora nas artérias. Essa força associada com esse volume, né, com a quantidade de sangue, é o que a gente chama de débito cardíaco, né? Um outro parâmetro que vai levar, que precisa ser levado em consideração para a gente determinar a pressão arterial de um indivíduo é a resistência vascular periférica, que nada mais é do que o grau de contração ou relaxamento das artérias em todo o corpo. Quanto mais contraídas as artérias, maior a pressão, porque vai ser mais difícil o sangue passar, né, por essas artérias. E o sódio, aonde que vai entrar o sódio nessa história? Então, o sódio ele é um íon que o sal de cozinha, o sal do Himalaia, né, o sal rosa, o sal azul, enfim, todos esses sais, eles têm na sua composição sódio. E o sódio, ele é um íon muito importante para o organismo. A gente precisa de sódio para funcionar. Mas o excesso desse sódio vai alterar esses dois parâmetros que eu falei com vocês, débito cardíaco e resistência vascular periférica. Como? Primeiro que o sódio, ele atrai água. Você quer ver como a gente visualiza isso no nosso dia a dia? É só você observar um saleiro mantido exposto ao ambiente. Esse saleiro, ele vai começar a ficar aguado, né? Porque ele absorve água do ambiente. Então, do mesmo jeito, quando você ingere uma quantidade de sódio, esse sódio vai atrair mais água para dentro do seu corpo. Se eu tenho mais água dentro do seu corpo, consequentemente o volume de sangue vai aumentar e isso gera um impacto no débito cardíaco. Então, eu tenho mais débito, mais volume, e isso leva ao aumento de pressão. Ponto 1. Segundo ponto, alguns autores, eles alegam que há até mesmo receptores de sódio nos vasos. Então, o sódio poderia ir diretamente nos vasos e atuar como um fator de aumento de resistência. Então, também levaria a um aumento de resistência vascular periférica, consequentemente, os dois juntos, eu tenho um aumento de pressão. O que isso quer dizer para a gente? Ah, eu vou eliminar completamente o sódio da minha vida? Não, minha gente, não vai. Por quê? O sódio é importante. Lembra que eu falei com vocês que ele é importante? Mas ele é importante dentro dos valores normais. Então, o que isso quer dizer? Que você não pode ingerir sódio a mais. Tá claro?
E qual que é a questão de você então beber água com sal? Qualquer sal, tá? Não importa se ele é azul, rosa ou branco. É que esse sal, ele vai ser um sódio a mais que você está ingerindo. Lembra, ó, quando a gente prepara o nosso alimento, a gente coloca sal. Quando você toma refrigerante, por exemplo, tem sal. Quando você ingere qualquer alimento industrializado, tem sódio. Observe as tabelas nutricionais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tomar lá 2 litros de água com sal, você vai estar ingerindo muito mais sódio do que você deveria, gente. E isso favorece você, que já tem, por exemplo, uma genética para aumento de pressão. Então, seus pais são hipertensos, seus avós são hipertensos, seus irmãos são hipertensos. Se você começar a ingerir água com sal, há grandes chances de você desenvolver hipertensão antes do que deveria. Então, qual que é a minha recomendação? Nutricional, então, quanto nutricionista, enquanto farmacêutica e principalmente enquanto fisiologista. Não tomem água com sal. Bebam água, normal. Então, tenha na sua mente que você tem que ingerir entre 2 e 3 litros de água todos os dias. Mas é qual água, gente? Água filtrada, água de boa qualidade. Não água com sal. Tudo bem? Fica a dica, tá?